sábado, 11 de fevereiro de 2023. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou para a Justiça Federal do Distrito Federal 10 pedidos de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre os pedidos remetidos estão as declarações antidemocráticas de Bolsonaro às vésperas e durante o 7 de setembro de 2021. Na ocasião, Bolsonaro chegou a chamar o ministro Alexandre de Moraes de canalha e disse que não cumpriria decisões judiciais dele. O Banco Central da Argentina avalia lançar uma nota de 10 mil pesos estampada com o rosto do craque Lionel Messi. A informação é do jornal La Nación. A presidente da Autoridade Monetária, Silvina Batakis, afirmou que a emissão de cédulas com maior valor é uma necessidade. Na semana passada, foi anunciado o lançamento da nota de 2 mil pesos. A inflação na Argentina está próxima dos 100% ao ano. Já passa de 24.700 o número de mortos na Turquia e na Síria pelos terremotos de segunda-feira. Depois de 5 dias da tragédia, as equipes ainda estão resgatando pessoas com vida dos escombros. Ontem, um bebê de apenas 10 dias foi retirado vivo depois de passar mais de 100 horas embaixo dos entulhos. A mãe dele também foi resgatada viva. A forte pressão internacional fez com que o governo da Síria autorizasse a entrega de ajuda humanitária para as regiões controladas pelos rebeldes que lutam contra o regime local. No horário de Brasília, 10 horas e 8 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Este programa é uma produção independente e o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Construtora Patriani, uma nova história na construção civil. E Blue Lord. Acesse bluelord.com.br. Olá, bom dia! Hoje, sábado, 11 de fevereiro de 2023. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito Imobiliário, a versão rádio do mais importante espaço dedicado ao mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. Eu sou Gustavo Frison e a partir de agora nós vamos trazer grandes lançamentos das principais incorporadoras do país em atividade aqui na nossa região. Claro, sempre oferecendo muita informação para quem pretende comprar, trocar e também investir nesse importante e sólido segmento de mercado. Comigo sempre ele, Léo Gaspar Mota, grande comandante da LG Mota Imóveis, sempre atento à movimentação desse importante mercado. Muito bom dia, Léo. Muito bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os queridos ouvintes aí da Rádio CBN que estão sintonizados aí na 99.1 para mais de 60 cidades. Bom dia a todos também que nos assistem aí nas plataformas digitais, tanto no YouTube quanto no Instagram. Bom dia especial para o nosso convidado, né, o professor aí, Paulo de Tarso, arquiteto renomado aqui de Campinas. E vamos ter aí um bate-papo bem descontraído e com muito conteúdo hoje, né, Gustavo? Conteúdo importante. Exatamente. Normalmente, Léo, o sábado ele é importante, o final de semana, mas o sábado é a abertura do final de semana, porque o mercado imobiliário se movimenta muito nesse dia, né? É verdade, Gustavo e ouvintes. A gente sempre tem falado no nosso programa aqui, né, Gustavo, que é o dia de gala do mercado imobiliário e de fato é. É porque o sábado é o dia que as famílias tiram para circular com a família mesmo, para poder ir visitar um familiar mais distante, para ir num shopping, comprar algum utensílio que ele não consegue ao longo da semana, ou até mesmo para comprar um veículo ou até mesmo um imóvel, né? Então, a gente recebe hoje, a LG Mota Imóveis tem 30 plantões de vendas, então nós recebemos muitos clientes ao longo do sábado, né? No domingo também um pouco menos, mas mais no sábado realmente, e também na nossa loja de lançamentos ali na Avenida Barão de Itapura, né? Então hoje realmente é um dia
que os corretores já ficam aguardando a semana inteira, eles se preparam para isso, porque os clientes realmente têm visitado os plantões e é onde é concentrado a maior quantidade ali de fechamentos de negócios no dia de sábado. Quando ele não fecha no sábado, Gustavo e ouvintes, ele vai para casa para discutir com a família, né, o que ele visitou ali no final de semana, e na segunda ou na terça-feira ele retoma para dar continuidade na negociação. E é sempre importante lembrar, até pela grande oferta de oportunidades, enfim, você ter a presença de um consultor fazendo esse acompanhamento, né? Isso é extremamente importante, né? Um corretor de imóveis ali é totalmente preparado e credenciado, né, para poder atender ali esse cliente e identificar, né, a real necessidade que ele busca, né? Se ele está buscando realmente um imóvel para moradia, se é para investimento, se ele precisa de um imóvel pequeno, compacto, se ele precisa de um imóvel mais amplo, com espaços generosos, porque a família ou está crescendo ou já é uma família maior, né? Então aí sim entra a consultoria imobiliária, né, Gustavo? Então por isso que tem que haver esse treinamento, tem que haver essa pesquisa ali no ato até do início do atendimento com o cliente para ver qual a real necessidade daquela família, né? E normalmente no começo de ano já acontece essa movimentação das famílias buscando algumas mudanças, enfim, mas quando você tem um ponto de interrogação, uma insegurança econômica, o mercado imobiliário sempre é um porto seguro, uma garantia, né, do patrimônio, ou para aumentar, ou pelo menos manter o seu patrimônio, né? É verdade, Gustavo. Nós temos as famílias que sempre ou estão ali buscando um upgrade, né, de vida, ou até mesmo um downsize, né? A família cresceu, depois começa a diminuir, os filhos casam, vão morar fora do país, volta a ficar o casal de novo, sim, ou até mesmo um viúvo, ou até mesmo um divorciado, e aí há esse movimento downsize também, ou até um downgrade em alguns momentos, né? Então isso é natural que aconteça, compra e venda de imóveis para residência, mas para moradia pura e simples. Mas os investidores, Gustavo, é uma parcela significativa da compra de imóveis, e também o mercado imobiliário é sempre... pelo menos uns 30% dos investidores eles separam para investir no mercado imobiliário, né? Eles diversificam, né? Eles não ficam concentrados apenas em um segmento. Já é comum essa porcentagem. Já é comum essa porcentagem. Mas nós temos agora uma retomada até forte nesse início de ano. Janeiro, a LG Mota Imóveis, por exemplo, nós vendemos 100% a mais do que janeiro do ano passado. E agora o começo de fevereiro começou bem aquecido também. Só na última semana foram 11 contratos assinados e pelo menos de 30% a 40% de investidores, Gustavo. Então, é bem isso que você falou. Então, nesses momentos de maiores instabilidades política e econômica também, há uma volatilidade maior no mercado financeiro, né? E o mercado imobiliário é sempre um porto seguro. Só que eu sempre oriento os nossos clientes que tem que tomar algumas devidas precauções, né, na Sim. hora de tomar a decisão ali da compra ou até mesmo do investimento. Principalmente quando está comprando de um imóvel na planta, é analisar o histórico da incorporadora, se é uma incorporadora sólida, se é uma incorporadora idônea, é analisar ali o prazo de obra dessa incorporadora, se ela tem entregue ali dentro do cronograma previsto desde o lançamento, né? E daí entra uma consultoria especializada também, né, Gustavo? Então, como eu estava falando, a LG Mota Imóveis tem 30 plantões de vendas. Nós temos uma parceria hoje com 30 dos principais incorporadores do país. Mas eu procuro, antes de fechar essa parceria, ir a fundo realmente para conhecer a história, ou os donos, ou os acionistas, ou parte deles, ou os diretores executivos dessas empresas, né? Como, por exemplo, essa semana eu estive em Londrina conhecendo uma grande incorporadora do sul do país. Aliás, ela é a maior incorporadora de capital fechado do país e a maior incorporadora do sul do país também. Ela já tem uma operação aqui em Campinas há 4 anos, já fez alguns lançamentos, já entregou empreendimento e está vindo com uma nova bandeira agora para esse ano de 2023, com um novo segmento voltado até para um público mais moderno, um público mais tecnológico, né, que hoje é uma tendência. A gente estava falando há pouco aqui com o professor dessas variáveis aí de tecnologia que está em todos os segmentos, e no mercado imobiliário também. Então essa bandeira nova, que é de alto padrão, está vindo exatamente nesse segmento, com um design mais sofisticado, mais moderno, para esse público
antenado, não necessariamente um público jovem, porque nós podemos ter, né, hoje um perfil de 50, 60, 70 a mais, mas que hoje ele quer ali estar atualizado, né, com todas as tendências, e ele busca imóveis que tenha esse DNA, né? Aliás, eu ia até falar nesse assunto, quer dizer, a gente percebe uma movimentação das grandes incorporadoras do país vindo para o mercado de Campinas, né? Já não é a primeira, enfim, são várias de diversas regiões do país, de longe, de perto, enfim, isso é muito bom, mostra a força do mercado local, né? É verdade, Gustavo. Da capital, né, já é comum, nós temos aí diversas incorporadoras já há 10, 15 anos aí com as operações enraizadas aqui em Campinas, das principais do país. Mas nós tivemos sim, nos últimos 5 anos principalmente, aí uma migração aí de importantes incorporadoras do estado do Paraná, do estado de Minas Gerais, agora do estado de Goiás também. Chegou uma incorporadora que está entre as 3 principais lá de Goiás. Eu tive uma reunião até há 15 dias atrás com um dos diretores. Eles já fizeram um lançamento, eles farão outros lançamentos aqui na cidade de Campinas também e de outras cidades também, né, Gustavo? Como Ribeirão Preto, por exemplo, nós temos 3 das 6 principais incorporadoras de Ribeirão já têm as suas operações aqui na cidade de Campinas também. Tem suas operações em definitivo. Em definitivo, eles não vieram para uma aposta, para uma aventura, para um empreendimento apenas. Por quê, né, Gustavo? Estava em Londrina, uma cidade maravilhosa lá do interior do Paraná, tem 600 mil habitantes. E é muito forte no agronegócio. Parecido com Ribeirão. Parecido com Ribeirão, né? Ribeirão é um pouquinho, um pouco mais de, uma quantidade maior de habitantes aí, quase 700 mil habitantes, né? Mas é muito parecido o clima, até a vocação da cidade, né? E até o planejamento do desenvolvimento imobiliário, tem lá a Gleba Palhano, lá em Londrina, tem uma gleba ali na Avenida Fiuza, ali em Ribeirão Preto também, que foi desenvolvido de uma forma planejada, né, com essas incorporadoras muito sólidas que estão atuando ali no mercado local. Mas o que eu destaco, Gustavo e ouvintes? A pujança da cidade de Campinas, né? A cidade de Campinas nós temos 1.200.000 habitantes, um pouco mais, aí vai sair o novo censo, mas a gente tem praticamente o dobro, né, da população de Londrina, por exemplo. Nós temos hoje o 3º maior PIB do estado de São Paulo, o 10º maior PIB do país, né? Nós temos, até nós colocamos hoje nas redes sociais da LG Mota Imóveis 10 motivos para poder investir aqui na cidade de Campinas. E como você falou do investidor, então é muito importante, né? A cidade de Campinas hoje é uma grande metrópole, aliás, ela é a única cidade do país que não é uma capital de estado, né? Que é uma metrópole, né? Então nós temos, como eu disse, 3º maior PIB do estado, 10º maior PIB do país. Nós temos também o Aeroporto Internacional de Viracopos, né? Que é uma grande referência. Vem crescendo o número de clientes, enfim, de viajantes a cada ano. Ele já é o maior aeroporto de cargas aí, um dos maiores, né, da América Latina por anos, mas de passageiros tem desenvolvido muito, né, nos últimos anos, dos 9, 10 anos para cá principalmente, né. Aí nós temos um polo tecnológico fortíssimo, né, aliás, Campinas é considerada uma versão latino-americana do Vale do Silício, né, isso é muito legal para nós, né, um polo acadêmico também, né, referência nacional e mundial, né, tá aqui o professor vai falar com propriedade aí desse polo acadêmico, né? Então vou deixar até o professor poder explorar bem isso, mas um polo de saúde também, né? Com dos principais hospitais do país, nós temos vários aqui na cidade de Campinas. E aumentando, né? Agora o São Luís da Rede D'Or tá aí agora em maio com a primeira etapa do hospital aí com início de atividades, vai ser um dos mais tecnológicos também da América Latina, mais preparados. Uma rica malha viária, né? Que também nós temos aqui 4 das 10 principais rodovias aí do país que cortam aqui a nossa cidade, além de lazer, serviços e gastronomia, né? Então, são muitos itens, muitos motivos que trazem essas incorporadoras para a cidade de Campinas e também a população, uma migração muito grande de moradores para cá, né? Tanto de outras cidades quanto até de outros países. Nós já falamos aqui, muitos brasileiros estão fora do país, nós já realizamos negócios nos Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, Irlanda, até em Singapura, Dubai e semana passada na Austrália, né? Tem um brasileiro que mora há 20 anos na Austrália, lá em Sydney, ele comprou 2 imóveis para investimento aqui, Gustavo e ouvintes. Só que um deles, ele falou que quando ele voltar para o Brasil, ele quer morar nesse apartamento. Ou seja, né, Gustavo, olha como que a cidade de Campinas ela é pujante e rica em vários aspectos. Então, somos privilegiados por morarmos nessa cidade. E nesse ambiente é que
acontece o trabalho da LG Motoimóveis. Exatamente, é verdade, Gustavo. Até nós recebemos aí um certificado na segunda-feira de uma empresa amiga da cidade. A gente tem contribuído aí com algumas causas sociais, que é um prazer para nós poder colaborar, estender a mão. A cidade de Campinas tem uma parcela significativa de pessoas que estão sempre abertos ali a estender a mão, né? A solidariedade é uma palavra que está presente na nossa cidade, né? E a nossa empresa não é diferente. Então é um prazer para nós, né? Então a gente recebeu esse certificado na segunda-feira de empresa amiga de Campinas, foi muito legal. Eu tive aí em Londrina 2 dias fazendo uma imersão nessa grande incorporadora de alto padrão, como eu falei, do sul do país, e sempre para trazer também novidades aqui, né? E nós treinamos constantemente os nossos 150 colaboradores. Segunda-feira nós temos as reuniões internas de liderança, toda terça-feira reunião com os corretores para deixar eles preparados, Gustavo, para realmente apresentar as melhores opções, tanto para moradia quanto para investimento para os nossos clientes. Este é o Circuito Imobiliário ao vivo aqui na Rádio CBN Campinas. Vamos fazer a nossa primeira parada. Na sequência recebemos com grande alegria o nosso convidado. Circuito Imobiliário agora 10h22. E você, já conhece a LG Motoimóveis? Somos a imobiliária campeã em vendas. Aqui nós temos as melhores opções para moradia ou para investimento. Nosso escritório fica no Cambuí, o bairro mais desejado da cidade de Campinas. Contamos também com essa linda loja de lançamentos no bairro Guanabara. Temos aqui várias maquetes de diversos empreendimentos. E contamos também com essa exclusiva sala de cinema, onde você e sua família terão uma imersão no seu novo imóvel. Somos apoiadores exclusivos do programa Circuito Imobiliário, que vai ao ar todo sábado na VTV SBT e também aos domingos na Rede Família e na versão rádio na CBN Campinas. Entre em contato conosco através dos nossos telefones ou nas nossas redes sociais e venha tomar um café com um dos nossos 150 corretores e realize o seu sonho com a gente. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Em vendas, Construtora Patriani, uma nova história na construção civil. E Blue Lord, acesse bluelord.com.br. Muito bem, de volta a Circuito Imobiliário ao vivo aqui na Rádio CBN Campinas, agora 10h23. Recebemos com grande alegria o nosso convidado especial, está aqui no estúdio conosco, Paulo de Tarso, arquiteto, escritor, palestrante, professor e também doutorando da Unicamp. Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, doutor Paulo. Bom dia, Gustavo, bom dia, Léo. Bom dia. E bom dia, ouvintes aí da CBN. A gente conversou já algumas vezes, mas eu acho que nesse momento é importante a gente lembrar aqui que a pandemia se juntou com a evolução tecnológica e transformou muitas coisas no dia a dia das pessoas de forma muito rápida, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e queria saber se essas mudanças foram temporárias ou definitivas, Paulo. Olha, Gustavo, o que está acontecendo com a pandemia é o seguinte, ela arrefeceu um pouco, mas os seus impactos vão permanecer, né? Do mesmo jeito que na peste negra lá no século XIV devastou a Europa, ela provocou modificações na forma de viver e na forma de habitar. A pandemia nos obrigou a permanecer em casa durante 2 anos. O resultado disso é que nós descobrimos que as nossas casas não servem para nós. Por quê? Porque você não tem lugar para trabalhar, a sala de almoço ficou pequena, a sala de jantar ficou pequena, porque se reúne os amigos em casa e não reúne mais no restaurante, a cozinha não está adaptada, a área de serviço não está adaptada. Então, uma série de elementos da nossa casa e do habitar convencional foram postas em xeque e agora esses processos vão ser analisados e digeridos por arquitetos e por novas tecnologias que estão entrando aí. Sim. Então, você, por exemplo, a área de trabalho remoto em casa, né, as empresas estão começando a exigir que seus trabalhadores voltem, mas os trabalhadores, em parte, não querem voltar. Gostaram de ficar em casa, Gostaram de ficar em casa. Só que tem um problema nisso tudo, né? Eu não sou muito adepto do trabalho remoto.
E digo por quê? Porque a produtividade do trabalho remoto não é igual. Dizem que durante a pandemia a produtividade do home office era uma, e quando tudo voltou a se abrir, enfim, aí com tudo aberto, a produtividade do home office é outra, muito menor. É outra. Por quê? Porque você tem interferências domésticas na casa, né? Então você está lá trabalhando, acabou o gás, você precisa resolver o problema do gás. Precisa tirar o lixo, você precisa tirar o problema. Então tudo isso demanda um tempo para que você volte ao trabalho e retome nas mesmas condições. Então, o trabalho remoto, ele vai funcionar hibridamente. Então, você vai ficar 2 dias em casa, vai trabalhar 3. Haverá também, por outro lado, uma redução do tempo de trabalho, né? Nos Estados Unidos já é comum você trabalhar, por exemplo, 4 dias por semana e não 5. O meu genro, ele trabalha 14 dias por mês. Ele mora? Ele mora em Portland, em Oregon. Ele trabalha numa empresa de altíssima tecnologia que produz chip. Então, ele trabalha de forma completamente diferente do que nós trabalhamos aqui. Então, o mundo do trabalho pós-pandemia será diferente. E, portanto, nossas casas deverão, num futuro próximo, serem modificadas para se adaptar a uma nova consciência pós-pandêmica. Quer dizer, eu quero a minha casa melhor, o arquiteto precisa pensar na casa melhor, as imobiliárias precisam vender uma casa melhor. Todo esse conjunto de conceitos está ainda sobre a mesa. Então, muitos dos meus colegas não estão sequer vendo isso, né? Então, a arquitetura, que é algo que vem, em princípio, de pouco tempo, né? A gente fala assim, mas teve o arquiteto que construiu o Parthenon. Não teve nenhum arquiteto que construiu o Parthenon. Não teve nenhum arquiteto que construiu Hagia Sophia em Istambul. O Hagia Sophia em Istambul, que foi construído no VI século, ele foi construído por um médico e por um matemático. E está lá de pé até hoje. Caiu uns pedacinhos e foi reconstruído, mas está lá até hoje. O Parthenon só não está completo porque em 1800 e pouco, ele estava sobre o domínio turco, explodiu, era um paiol. Na verdade, a palavra arquiteto, arquiteton, é simplesmente mestre de obra. Aliás, Léo, a gente já vem de algumas construtoras percebendo essa preocupação, nessas mudanças acontecendo, né? É verdade, Gustavo. As adaptações, as modernidades que a gente está falando da nova necessidade das famílias, né? O professor falou muito bem, estava falando há pouco, até antes do programa, né? Esse legado da pandemia, né? Então, realmente, hoje, algumas incorporadoras já prevêem nas áreas comuns, por exemplo, um espaço de coworking, um espaço de home office ali, porque é hoje obrigatório praticamente os novos condomínios terem um espaço desse nas áreas comuns e até mesmo dentro do próprio apartamento ter ali um cantinho ali para que o marido, a esposa, o filho, enfim, que ele possa ou trabalhar ou estudar ou simplesmente responder um e-mail ali dentro de casa, ou até mesmo trabalhar mesmo de uma forma híbrida, como o professor falou. A gente sabe que tem muitas empresas hoje que não voltaram 100% presencial, né? E outras que tinham planejado já ficar remoto 100%, como você disse, acabaram identificando que diminuiu um pouco, né, a produtividade. Sim. Acabaram aí tentando esse equilíbrio aí de parte do tempo presencial e parte home office, né? Mas realmente as incorporadoras estão bem se adaptando para esse novo momento, como espaço delivery também para compras, que hoje é uma tendência, né? Você comprar pelo iFood, comprar aí pelo, né, essas plataformas digitais, né? Receber as compras em casa, receber uma lavanderia ou mesmo uma encomenda, enfim, e ter um espaço reservado ali já no condomínio, não ali na portaria, jogado de qualquer forma ali, ou uma comida ficando ali 2, 3 horas e quando o morador chega em casa já está fria. Sim. Ou já derreteu ali o sorvete, enfim. Então as incorporadoras estão bem preparadas com isso também, viu, Gustavo? É o início de um processo, né, Paulo? Esse é o início de um processo. Na verdade, quando a gente olha a arquitetura como seu conjunto, existem modificações que nós vamos ter que introduzir na moradia e nos escritórios, nas áreas de trabalho.
As grandes revoluções, nós tivemos 4 grandes revoluções, né? A primeira revolução industrial, começa na metade do século XVIII, 1750, só que ela leva 100 anos para acontecer, né? E as pessoas não perceberam que estavam no meio de uma revolução. Posteriormente veio a Revolução Elétrica, depois a Revolução dos Computadores, e agora nós estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Só que a 4ª Revolução Industrial, essa indústria, não se refere à fábrica. Indústria, em latim, quer dizer engenho, pensamento, reflexão, conhecimento. Nós estamos vivendo, nesse momento, a gente estava conversando agora há pouco, Gustavo, a respeito do chat GPT. Que é a inteligência artificial. Que é a inteligência artificial. Só que nós não vamos levar 100 anos nela. Sim. Nós estamos há 2 meses. Em 2 meses, eles tiveram 100 milhões de interações. Olha. Esse chat GPT significa Generative Learning Practice Transformer, ou seja, transformador gerativo de aprendizado atendido, alguma coisa dessa natureza. O que significa? Que agora você tinha, até um tempo atrás, você tinha algoritmos que você escrevia e ensinava à máquina. A segunda etapa disso chama-se Deep Learning, que é o que? A máquina aprende sozinha. Esse chat GPT, que tem 100 milhões de interações, ele se originou num programa ali atrás de 2017, não é 1997. Que foi 2017, ontem. 5 anos atrás, que tinha 1,5 bilhão de interações. Esse que foi lançado há 2 meses tem 150 bilhões de interações. Então, ele é capaz de fazer arte, é capaz de fazer texto, é capaz de fazer voz, é capaz de fazer uma série de coisas. Existe um arquiteto chileno e que mora hoje nos Estados Unidos e que ele diz o seguinte: se você é arquiteto, caia fora. Ele como arquiteto. Ele como arquiteto. Por quê? Porque ele está vendo que determinadas operações da computação possibilitam hoje que uma máquina execute um projeto melhor do que um arquiteto. Por quê? Porque o arquiteto pode ter o quê? 1.000, 2.000 interações, 10.000 interações, 5.000 interações. O chat tem 150 bilhões. Ele aprende todo dia numa capacidade de conhecimento incomensurável. E existe, por exemplo, já existe um programa chamado FINCH, F-I-N-C-H, aonde você entra com parâmetros no programa e você vai modificando a dimensão do programa, ele vai ajustando todos os cômodos. Então, o que vai acontecer com a arquitetura nos próximos anos? Arquitetos em geral... Tipo você. Não eu, porque eu sou um arquiteto menor, mas uma grande parte sempre se acha por cima da carne seca. Mas o que vai acontecer? Você vai ter capacidade de propiciar às pessoas interações que elas não estão acostumadas. O Elon Musk, ele não comprou o Twitter porque ele é um cara democrático e quer liberar todas as informações. Ele quer capturar todas as informações. Ele tem uma fábrica de robôs. Em 4, 5 anos ele deve lançar robôs pessoais com capacidade de inteligência próxima à nossa. Então, reparem que nós estamos preparados para viver num mundo que é completamente diferente do mundo em que nós nascemos. Eu, nas minhas palestras, às vezes falo o seguinte, que a carroça que ia buscar a parteira era a mesma carroça que ia buscar o parteiro. Nós estamos vendo aí que em 2 meses mudou a carroça.
Se nós não nos prepararmos para as inovações, porque elas são disruptivas, elas quebram todos os parâmetros, né? O Gustavo, quando era jovem, podia ir na sapataria, na esquina, consertar o sapato. Hoje ele tem que andar, se ele quisesse, ele tem que andar o Cambuí inteiro para achar uma. Ou seja, profissões desaparecem. Sim. E o processo, esse processo que nós estamos inseridos, que é a 4ª Revolução Industrial, diferentemente das anteriores, ela corre em tempo real. E ela vai destruindo e eliminando no seu caminho profissões que estavam estabelecidas há séculos. Sim. E elas desaparecem. Eu trabalhei, eu sei de um processo em São Paulo onde o escritório dispensou 160 advogados. Nossa. Por quê? Porque ele contratou um serviço chamado Dr. Watson. O Dr. Watson é capaz de ler em 1 segundo 15 milhões de processos. E ele é capaz de produzir um laudo, uma ação, uma resposta jurídica em 15 minutos. Você precisa de um advogado para analisar a ação e tocar lá para frente. E essas transformações a gente já vê no mercado imobiliário, inclusive, aproveitando o gancho aqui no final do programa, a gente vai ter hoje a entrega de, por coincidência, uma delas tem uma grande entrega do empreendimento que nós estivemos presentes no lançamento, né, Léo? É verdade, há 3 anos aí, praticamente um pouquinho mais, nós estávamos lançando o Splendor Patriani, da consultora Patriani, ali no bairro Taquaral, um quarteirão inteiro. Foi um divisor de águas, um projeto lançado no final de 2019, uma retomada de mercado, né? Nós ficamos aí 4 anos com pouquíssimos lançamentos aqui na cidade de Campinas devido à grande recessão, então de 15 a 18 foram poucos lançamentos. E o grande divisor de águas foi o Splendor Patriani. Foi a retomada. Exatamente. Nós lançamos ele e foi 100% vendido em 100 dias. Um sucesso de vendas, um projeto com 2 torres, apartamento de 2 suítes e 3 suítes. 2 suítes com 83 metros quadrados, 3 suítes com 115 metros quadrados. Apartamentos com torres altas ali de 26 andares. E está sendo entregue exatamente hoje. O Walter Patriani, o Bruno Patriani e toda a diretoria da consultora Patriani estão hoje ali no Taquaral para fazer a entrega pessoalmente para os 208 moradores e felizardos do Splendor Patriani. Então daqui a pouco estaremos lá com o programa Circuito Imobiliário acompanhando tudo isso. Eu queria agradecer a presença do Paulo de Tarso, sempre uma alegria recebê-lo aqui. Enfim, assunto não vai faltar, né, Paulo? Não falta assunto. O assunto sempre tem. E vamos convidá-lo muito mais vezes. Léo, obrigado então, bom sábado, boa sorte. Eu que agradeço, Gustavo, obrigado, professor Paulo, e obrigado aí a todos os ouvintes, até sábado que vem. Olha de quem recebemos uma mensagem, Léo, por gentileza. Ah lá, Daniela Pedroso. Isso aí. Grande audiência. Então chegamos ao final de mais uma edição do Circuito Imobiliário. Espero que tenham curtido o nosso programa. Sábado que vem, eu e o Léo Gaspar Mota da LG Mota Imóveis estaremos juntos aqui, esperando por vocês em mais uma edição do Circuito Imobiliário. Até lá, tchau! Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Construtora Patriani, uma nova história na construção civil. E Blue Lord. Acesse bluelord.com.